Brasil e Índia, que durante muito tempo não exploraram o seu máximo potencial de intercâmbio comercial, cultural e econômico, prometem nos próximos dias reforçar laços. Vai lembrar que até por meio do IBAS, em conjunto com a África do Sul, eles se definem como as maiores democracias multiculturais do Sul global e até por isso têm pautas comuns. Vai lembrar que Brasil e Índia vão promover uma série de acordos bilaterais em 5 setores principais e hoje já começam a discutir, em meio ao fórum sobre a discussão da regulamentação da inteligência artificial, algumas definições importantes para o futuro não só das relações bilaterais entre os dois países, mas do próprio mundo e das relações multilaterais. Os dois países defendem de maneira bastante estridente a regulamentação das big techs e da utilização da inteligência artificial. E aí, será que esse novo acordo aí entre Brasil e Índia vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça do canal e está oferecendo para você a possibilidade de você comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Que era sensacional. Se está 5,20, você paga 5,5. Se está 5,19, você paga 5,4 e por aí vai, tá? É a maior conta internacional com mais de 4 milhões de usuários. Eu também uso, extremamente satisfeito. Tem uma série de benefícios gratuitos no aplicativo. Não tem taxa de abertura, taxa de manutenção. Baixa o aplicativo, vocês não vão se arrepender. E ainda, utilizando o meu cupom, tem acesso a praticamente a Nômade te pagando por meio de cashback para você dolarizar parte do seu patrimônio. Se gostaram, galera, link na descrição. QR Code, tem acesso à Nômade. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto! Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, Brasil e Índia, eles se definem como as principais democracias multiculturais do chamado Sul Global. Os países mais populosos, que têm um peso geopolítico mais significativo. Professor, mas a China também é sul global, mas não é caracterizada pelos dois países como uma democracia. A Rússia tem menos população, talvez um peso geopolítico maior, mas também não é considerada uma democracia plena, pelo menos pelos dois países, né? Se bem que existem alguns problemas, principalmente, claro, na democracia indiana, algum tipo de representatividade, perseguições contra minorias, mas isso é um papo para um outro vídeo, né? Mas os dois países eles aprofundaram bastante suas relações, principalmente políticas, por meio do IBAS. Para quem não sabe, IBAS é um conjunto de 3 países, Índia, Brasil e South Africa, né, África do Sul, que reúne justamente os países com as mesmas características. Em meio nos anos 2000, a um crescimento geopolítico dos países emergentes, esses países se reuniram para defender os interesses do Sul Global, principalmente alegando que eles querem uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Tá vendo? China e Rússia nem faz muito sentido participar. É quase como se fosse um BRICS sem China e Rússia, né? Porque China e Rússia já fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e como eles se definem como democracias que pensam nos interesses do Sul global, eles alegam necessidades de combate à fome, de programas sociais, de quebra de patentes, distribuição, por exemplo, de equipamentos médicos, enfim, para melhorar a qualidade de vida de todos os países. Vale lembrar que no contexto dos anos 2000, o Brasil, junto com a Índia, liderou também o chamado G20 comercial, que não é o G20 que a gente conhece, o G20 financeiro. O G20 comercial, em meio à rodada Doha, que foi organizada pela OMC, lutava pelo fim dos subsídios agrícolas, do protecionismo agrícola dos países desenvolvidos. Ali começou um intercâmbio maior entre Brasil e Índia, defendendo os interesses comuns dos países emergentes e subdesenvolvidos, e por isso também a criação do IBAS. Mas, sendo sincero, o potencial por terem algumas questões tão semelhantes, tão parecidas, nunca foi amplamente explorado. Aparentemente, o Brasil, em meio à possibilidade, né, de não fechar o acordo Mercosul-União Europeia, porque existe a resistência de alguns países europeus. Aliás, o Lula até se reuniu, tá, com o chefe de governo da Croácia, vamos acelerar o processo aí, por favor, né? Em meio agora na Índia, tá? Mas em meio às tarifas do Trump e tal, pô, temos que diversificar parceiros. A Índia, ela é muito subexplorada. Para vocês terem uma noção, no ano passado, o Brasil ele exportou cerca de 6,9 bilhões de dólares, que é um valor baixo, o tamanho da economia dos dois países, mas foi um valor 30% maior do que o de 2024. A previsão é que aumente ainda mais.
O Lula vai passar uns dias na Índia, fazendo reuniões com Narendra Modi e com outras lideranças, para falar sobre 5 tópicos principais. Primeiro, a gente tem que saber, galera, que abriu um escritório da Apex Brasil, que faz meio que a diplomacia, né, do comércio exterior do Brasil, em Nova Delhi. Isso abre a possibilidade, por exemplo, de compartilhamento de tecnologias militares. A gente teve um acordo que foi fechado recentemente entre a Embraer e o grupo Adani, justamente para a construção de aeronaves na Índia com tecnologia repassada da Embraer. Além disso, a possibilidade, por exemplo, de segurança alimentar, de compartilhamento de comida, né, de produtos do agronegócio. Pô, cara, a gente está falando da Índia, que tem mais de 1,4 bilhão de pessoas, é o país mais populoso do mundo. O Brasil é um destaque no cenário do agronegócio internacional. Então, há mercado para ser explorado na Índia. Tanto que isso já teve a promoção, tá? Da integração de controles fitossanitários, a integração de mercados e o compartilhamento de tecnologias. Lembrando que o Brasil, até por intermédio da Embrapa, e olha que interessante, Brasil e Índia foram 2 países que lá na década de 60 e 70 lideraram o processo de revolução verde nos países, não era sul global na época, né? Mas nos chamados países subdesenvolvidos. Galera, só lembrando que a Índia não é um país assim tão simples de negociar. A Índia ainda é um país bastante rural, grande parte da agricultura é uma agricultura de jardinagem, usa uma mão de obra muito intensiva, e a Índia protege demais o seu setor agrícola, alegando uma segurança alimentar e alegando também que uma eventual concorrência com o mercado estrangeiro poderia prejudicar os agricultores locais e você ter um êxodo rural de quase metade da população indiana, 700 milhões, poderia causar um caos urbano gigantesco. Então, até uma questão de sobrevivência do país mesmo, esse protecionismo agrícola. É um setor difícil do Brasil conseguir conquistar mercado. Hoje em dia também estão querendo acelerar esse processo de compartilhamento de tecnologia do ponto de vista do agronegócio. São 2 países que estão falando também sobre transição energética, lembrando que lá em 2023, junto ao G20, Estados Unidos, Brasil e Índia lançaram uma campanha para tentar a promoção dos biocombustíveis. A Índia ainda hoje é um país que polui muito a atmosfera, tem grande parte da sua matriz energética dependente de carvão e está querendo investir em energias alternativas, biocombustíveis e por aí vai, né? O Brasil também hoje está promovendo uma mudança na sua matriz energética. A gente não pode esquecer que a nossa matriz elétrica hoje ela já é extremamente renovável, seja com energia hidrelétrica, seja com energia solar, energia eólica que são crescentes, mas na matriz energética total, não só na matriz elétrica, o Brasil ainda é muito ruim, né? O Brasil ainda tem quase metade da sua matriz energética total vindo a partir de combustíveis fósseis. Principalmente porque grande parte do nosso transporte é feito por meio de caminhões que consomem diesel. E, cara, o caminhão, ele gasta muito combustível por tonelada de carga transportada. Isso faz com que o Brasil, infelizmente, elimine muito gás carbônico por meio da nossa matriz energética de transporte, que são os caminhões. Brasil e Índia falaram que vão tentar acelerar o processo também de transição energética. E também um dos mais estratégicos, que não vai ser discutido hoje, mas está na agenda, que é um acordo sobre minerais críticos e terras raras. Estamos falando hoje, talvez, do principal produto quisto pelos Estados Unidos e pela China, e o Brasil é a segunda maior reserva e a Índia é a quinta maior reserva. A Índia é um país extremamente tecnológico, com centros, tem até o Vale do Silício do Oriente, que é a região de Bangalore, né? A Índia tem uma elite intelectual, pô, cara, que assim produz muita tecnologia. E a ideia é que haja um memorando de entendimento para que haja um conjunto ali de repasse e compartilhamento de tecnologias no setor de exploração e principalmente de processamento e autonomia. A gente está num momento muito importante para saber como que os países vão lidar com esse processo. Os americanos estão liderando uma organização com mais de 50 países para fazer uma espécie de cartel, para fazer com que os Estados Unidos tenham preferência na exploração desses minerais e promover uma espécie de redução da dependência frente à China. E o Brasil não quer ficar totalmente escorado do lado americano. Mas Brasil e Índia sabem também que a China ter um monopólio de algo tão estratégico é preocupante, principalmente para a Índia, porque o Brasil não tem disputas geopolíticas gravíssimas com a China. A Índia tem. Região de fronteira ali
Não existe uma regulamentação específica, até houve uma aproximação entre os 2 países, mas as disputas geopolíticas elas são históricas. Então, os 2 países prometem liderar o processo de exploração e também refina o processamento de terras raras. Mas o que está mais em voga hoje, até porque a Índia está liderando uma conferência para discutir justamente sobre isso, com a presença, tá, do Sam Altman, por exemplo, né, que é o CEO da OpenAI, com o CEO também da Google, da NVIDIA, uma discussão, um fórum com mais de 40 mil pessoas para tratar sobre inteligência artificial. Por quê? Acho que eu vou deixar até para vocês, né, as palavras do Lula para vocês entenderem. Ele fala sobre a necessidade, os dois, na verdade, o Narendra Modi e o Lula, do uso responsável, do foco na inclusão digital e a redução das desigualdades, alegando que a inteligência artificial, além de, claro, ter um viés mercadológico, as empresas querem ganhar dinheiro, também deve cumprir uma função social. A ideia é que, se a gente for pensar a capacidade da inteligência artificial nos próximos anos, é algo assustador. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, acho bem interessante, modéstia à parte, né? Acho que está bem interessante uma discussão que o Elon Musk teve, que dentro de 10, 20 anos, não vai ter nem a necessidade de dinheiro. Porque hoje os robôs humanoides e a inteligência artificial vão aumentar tanto a produtividade do mercado de trabalho que vai acabar a escassez. Se não tem escassez, isso meio que desmobiliza toda a base econômica internacional, que é baseada na escassez, na lei da oferta e da demanda, tal, né? Ou seja, ele até fala: não guardem mais dinheiro. Vários comentários do vídeo ontem, achei bem interessante, né? Professor, se ele fala para não guardar dinheiro, por que, que ele é o cara mais rico do mundo, tal, né? Enfim, né? Talvez uma certa hipocrisia aí do Elon Musk. Ah, professor, mas é só pro futuro. Brincadeira, brincadeira, né? Mas enfim, então, imagina, olha a revolução que a inteligência artificial pode causar nos próximos anos. Hoje, isso está concentrado na mão de China, na mão de Estados Unidos, na mão dos países centrais. É justo que a gente tenha somente os países centrais podendo controlar algo que vai modificar o capitalismo global, o mundo como um todo? Então a ideia é formar uma espécie de órgão internacional para regulamentar as big techs com foco principalmente em inteligência artificial. Segundo o Lula, né? Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas sim de dominação. A regulamentação das big techs está ligado ao imperativo de salvaguardar direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas dos nossos países. Ele ponderou pontos positivos na produtividade, nos serviços públicos, na medicina, na segurança alimentar, mas também falou da possibilidade de aumento das fake news como um processo que pode levar à distorção da própria democracia. A ideia, como eu falei, é não repetir os erros da capacidade nuclear para fins bélicos, né, ou seja, as bombas nucleares, que hoje estão concentrados num grupo seleto de países que têm capacidade de ter um poder de dissuasão muito maior do que outros. Cara, imaginem vocês, né? Ele até falou, a gente vai ter o Elon Musk, né? Vai ter um aumento da produtividade global. Ah, é? Será que Serra Leoa vai ter acesso aos benefícios da inteligência artificial tanto quanto a Alemanha, tanto quanto os Estados Unidos? Então isso pode aprofundar as desigualdades. Lembrando que a inteligência artificial e os robôs humanoides podem ter usos para fins militares. Agora, se armas nucleares são perigosas, imagina a capacidade de robôs humanoides com a inteligência artificial, o que eles não podem fazer de estragos. Mais uma vez, provocando um abismo, uma diferenciação militar gigantesca entre os países. O poder, por exemplo, de aumento da produtividade, e quando ele fala da distorção da democracia, cara, a gente já trouxe aqui no canal, né? O Calin Georgescu, por exemplo, que é foi um dos candidatos à presidência da Romênia, as eleições foram anuladas, porque o tribunal considerou que a plataforma chinesa, nossa vizinha aqui, né? Ela fez, a partir dos seus algoritmos, que os conteúdos exaltassem o Calin Georgescu muito mais do que os seus opositores. Então, houve uma distorção da democracia, supostamente, da Romênia internamente, porque um algoritmo de fora, programado para exaltar mais um candidato do que outro, interferiu no processo eleitoral. Entende o perigo disso? Professor, então é necessária uma regulamentação? Sim, só que mais uma vez trago para vocês a problemática. Eu não confio no Lula para fazer essa regulamentação. Você confia?
Ah, professor, então você confia no Bolsonaro? Não eu confio no Bolsonaro, nem no Flávio, nem em ninguém, galera. Eu não confio em governos para fazer essa regulamentação, ainda mais se cada país pensar de maneira meio que assim, própria, né? Por isso que eu acho que é importante, por mais que os órgãos multilaterais estejam perdendo a credibilidade, que haja algum tipo de regulamentação internacional. Uma discussão de vários países trazendo as suas experiências, os seus relatos, com novas ideias, tentando, propondo, né, novas soluções, para que haja uma espécie de esqueleto, uma espécie de regulamentação de como que a inteligência artificial vai ser compartilhada com os países pobres, como eventualmente evitar que os algoritmos interfiram, por exemplo, em padrões de consumo, em processos eleitorais de maneira conjunta. Acho que vai solucionar? Não, mas acho que é importante ter algum tipo de esqueleto, algum tipo de regulamentação internacional para que cada país adeque melhor à sua realidade. Hoje, o próprio Macron falou, né, que liberdade de expressão, como as big techs estão querendo, não é liberdade de expressão. Na verdade, isso é um caos que pode promover um caos aí da sociedade contemporânea. Será, galera, que Índia e Brasil, Lula, vão conseguir regulamentar todos esses processos? Um memorando de entendimento vai ser gerado. Brasil e Índia são países relevantes. Será que é daí que vai nascer uma regulamentação das big techs e da inteligência artificial? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.